Olá, em 100 dias de guerra, Israel estima que matou 9 mil milicianos do movimento de resistência islâmica, o Hamas, 30% dos 30 mil homens que o grupo terrorista tinha antes do início da guerra. Como o principal objetivo de Israel é eliminar o Hamas, a guerra ainda vai longe. Os Estados Unidos pedem para desescalar o conflito, para poupar civis, mas o governo de Israel fala em vários meses a mais de guerra. 1.139 israelenses e estrangeiros foram mortos no ataque terrorista que iniciou a guerra em 7 de outubro. Israel convocou 360 mil reservistas e perdeu 192 soldados da invasão da faixa de Gaza. O total de palestinos mortos em Gaza chegou a 23.968, de acordo com o Hamas. 8 mil estão desaparecidos e mais de 60 mil saíram feridos. Ontem eu falei em 355 mil casas destruídas total ou parcialmente. Hoje o jornal The Wall Street Journal noticia que já são 439 mil residências atingidas, 70% do total de Gaza. 2 milhões de palestinos fugiram de casa e 1 milhão estão em Rafah, a cidade no extremo sul do território, junto à fronteira do Egito, para onde avança a ofensiva israelense. O chefe do Shin Bet, Serviço Secreto Interno de Israel, Ronen Bar, vai renunciar no fim da guerra, assumindo a responsabilidade pelo fracasso em proteger o país do ataque. Quem não pensa em sair é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que se nega a assumir a responsabilidade pela tragédia e depende do poder para não ser condenado em 3 processos de corrupção por fraude e abuso de poder. Bibi Netanyahu tem interesse em prolongar a guerra e é ele que fala que vai durar meses, mais alguns meses, ou vários meses. Nas palavras do jornalista norte-americano David Remnick, editor da revista New Yorker, o primeiro-ministro não distingue mais seus interesses pessoais dos interesses do país. Com apenas 15% de aprovação, tudo indica que o Netanyahu vai cair no fim da guerra. Pode parar na cadeia. Num desafio às pressões internacionais, o chefe de governo insiste que nada vai parar Israel, nem o Tribunal de Justiça das Nações Unidas, onde a África do Sul acusou Israel de genocídio, assunto que eu tratei nos últimos dias. Então, se você quiser, vá nas minhas redes sociais, no meu blog Globalização em Crise e no grupo Quarentena News, no Facebook, para conferir. Com 100 dias de guerra, 136 reféns continuam em poder dos terroristas do Hamas e de outros grupos palestinos que participaram do ataque inicial. As negociações para a troca de reféns por presos palestinos estão estagnadas desde que Israel matou o vice-líder do Hamas, Saleh al-Aruri, num bombardeio a um escritório do grupo em um reduto da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, no sul de Beirute, a capital do Líbano. No domingo, 120 mil pessoas participaram de uma manifestação e vigília de 24 horas, começou no sábado à noite, diante do Museu de Arte de Tel Aviv, na praça que agora é chamada de Praça dos Reféns. Em Jerusalém, milhares de pessoas se reuniram para rezar diante do Muro das Lamentações, a única parede que restou do segundo templo de Jerusalém, destruído por uma invasão do imperador romano Tito, no ano 70 da era cristã, quando acaba a Israel histórica, a Israel da antiguidade. Às 11 da manhã de domingo, pela hora local, os manifestantes fizeram 100 segundos de silêncio e as empresas fizeram 100 minutos de paralisação para marcar os 100 dias de guerra. Durante uma semana de trégua, no fim de novembro, 110 reféns israelenses foram trocados por 240 presos palestinos. Quase todas as pessoas trocadas eram mulheres e crianças. Só um refém que eu me lembro foi resgatado em operação militar. O Hamas adverte que nenhum refém a mais volta para casa enquanto não houver um cessar-fogo definitivo. Antes de matar o vice-líder do Hamas, Israel propôs uma nova trégua de 10 a 14 dias para negociar a troca de reféns por presos palestinos, mas a negociação não avançou e agora está paralisada. A questão dos reféns é um embaraço para os líderes políticos e militares de Israel, uma lembrança permanente do fracasso
em defender o país em 7 de outubro. Vários relatórios de inteligência, inclusive de observadoras que ficavam em postos de fronteira, alertaram para o risco de um ataque do Hamas, mas aparentemente a cúpula do exército e do governo não levou a sério. Não havia nenhum plano de combate para defender Israel de uma invasão vinda da faixa de Gaza. O comando das Forças Armadas tentou abrir uma investigação sobre o que aconteceu. De acordo com o ex-vice-primeiro-ministro e ex-comandante-chefe Benny Gantz, que está na oposição, mas entrou para o gabinete de guerra, o objetivo seria entender as vulnerabilidades do país, mas os ministros de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, da Segurança Pública, e Bezalel Smotrich, das Finanças, xingaram os comandantes militares aos palavrões, alegando que a investigação não pode ser feita durante a guerra. Depois de defender uma solução diplomática e prometer afastar o Hezbollah da fronteira com Israel, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, se aproximou da posição da milícia xiita ao declarar que nosso destino está ligado a Gaza. Hezbollah deu várias indicações de que não quer uma guerra total com Israel, mas, no domingo, seu líder, o Sheikh Hassan Nasrallah, declarou que não vai parar de lutar contra Israel. A guerra de baixa intensidade no norte de Israel e no sul do Líbano só parou durante a semana de trégua, quando houve a troca de reféns por presos. Isso foi no fim de novembro. Deve continuar por enquanto houver guerra na faixa de Gaza. 2 civis israelenses foram mortos no domingo por um míssil antitanque disparado do sul do Líbano. Sempre com declarações bombásticas, o líder do Hezbollah acrescentou que os ataques aos Houthis no território do Iêmen vão transformar o Mar Vermelho num campo de batalha. O governo libanês também não quer a guerra, sabe que a Força Aérea de Israel destruiria mais uma vez a infraestrutura do Líbano, como fez em guerras anteriores nos anos 1980 e em 2006. A inteligência dos Estados Unidos estima que os bombardeios ao Iêmen destruíram 90% dos alvos atacados, mas os rebeldes Houthis, armados e financiados pelo Irã, que estão atacando navios no Mar Vermelho, ainda retêm 3/4 de sua capacidade ofensiva. Os ataques visaram 60 plataformas de lançamento de mísseis e drones, sistemas de defesa antiaérea e radares, com mais de 150 munições guiadas e precisas. Os Houthis tomaram o poder no Iêmen em setembro de 2014 e resistiram a 8 anos de bombardeios aéreos da Arábia Saudita e aliados. Não vão desistir facilmente. O Egito e a China divulgaram uma declaração conjunta dizendo que estão acompanhando de perto os acontecimentos no Mar Vermelho, com o objetivo de garantir a segurança da navegação comercial. No início do ano, o número de navios que cruzam o Canal de Suez caiu 40% e o faturamento do Egito com o canal 30%. O Banco Mundial advertiu que um distúrbio grave do tráfego marítimo no Mar Vermelho, por onde passam de 12% a 15% do comércio internacional, de acordo com a fonte, e 40% das exportações de petróleo, aumenta o risco geopolítico e econômico. Pode levar a uma alta nos preços de energia, especialmente do petróleo, ter um impacto inflacionário, reduzir o investimento e o crescimento mundial. Quais as lições desta guerra depois de 100 dias? A situação não vai voltar ao que era antes. A política de décadas da direita israelense de abandonar as negociações de paz e ampliar a colonização da Cisjordânia ocupada para tornar a anexação um fato consumado e inviabilizar qualquer possibilidade de criação de uma pátria para o povo palestino, é a receita para uma guerra sem fim, em que novos ataques terroristas serão inevitáveis. Uma pesquisa feita antes da guerra indicou que a maioria dos moradores de Gaza não apoia o Hamas, ou não apoiava, e era a favor da paz, mas a violência da reação israelense, o número de mortos, de famílias que perderam
parentes aumentou o apoio aos terroristas e deve gerar novos voluntários do martírio. Se a guerra é a continuação da política por outros meios, como disse o estrategista alemão Karl von Clausewitz no tempo das guerras napoleônicas, ganha a guerra quem atinge seus objetivos políticos, não quem mata mais ou destrói mais. Como Israel quer destruir o Hamas, se o Hamas sobreviver, será uma vitória. Sem perspectiva de paz, o recurso à violência será sempre inevitável. A única alternativa é a paz com dois países convivendo lado a lado no território histórico da Palestina, como pedia a resolução da ONU que criou Israel em 1947. Os Estados Unidos, a Europa, o mundo árabe, o chamado Sul Global, apoiam a paz com dois estados. Este governo mais extremista da história de Israel rejeita totalmente esta possibilidade. Tem que cair depois desta tragédia. Resta saber se, diante do ataque terrorista, o eleitorado israelense vai eleger um governo capaz de negociar a paz. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau.